professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turminha, esta aula será para correção da atividade que eu deixei na aula anterior, que foi a aula de revisão do conteúdo. Vamos começar. Número 1. Qual a importância da preservação e restaurações de construções antigas? Lembra, gente, essas construções antigas, elas retratam como que era este local no passado. Elas retratam como que eram os modos de vida neste local no passado, né? Então, é extremamente importante preservar e restaurar essas construções para que essa história ela não se perca com o tempo. Para que, com o passar dos anos, a história não caia no esquecimento, para que essa estrutura, para que essa construção sirva de recordação, não é verdade? As construções antigas revelam as formas de vida passadas, guardam marcas da identidade deste local no passado, como ele era, como as pessoas viviam, como eram seus hábitos, seus costumes, né? Por que é importante preservar a paisagem natural? A paisagem natural ela é belíssima, né? Tem lugares lindos, tem lugares maravilhosos pelo mundo. E cada lugar é único, nenhum lugar é igual a outro, nenhuma paisagem natural é igual a outra. Cada uma possui as suas características, possui as suas particularidades. E também elas abrigam muita diversidade, elas abrigam muitas espécies vegetais, muitas espécies animais. Então, é muito importante preservar a paisagem natural também. 3. De que maneira a mineração causa impactos no meio ambiente? Vamos lembrar que a mineração é a extração de minério do solo e do subsolo. Quando é realizada a atividade minerária, gente, a vegetação daquele local ela é removida. Muitas espécies animais também perdem seu habitat. A atividade minerária pode causar poluição no solo, pode causar poluição na água. As barragens de rejeitos das mineradoras, quando elas se rompem, elas causam muitos danos, elas causam muitos estragos irreparáveis. E as pessoas podem até perder as suas vidas em função disso. Então, a mineração ela vai causar impactos ambientais e sociais muito graves. A mineração pode ter como impactos a remoção da vegetação, poluição de recursos hídricos, contaminação dos solos. As barragens de rejeitos podem romper, além de imensos estragos ambientais, pode levar à perda da vida humana. Número 4. A ação da natureza também provoca alterações na paisagem. Explique como ocorre e dê exemplos. Como ocorre, gente? Durante a primavera, o jardim da sua casa, ele fica do mesmo jeito que durante o inverno? Não, essa paisagem ela vai mudar, ela vai sofrer interferência da mudança climática, né, da mudança de estação. Com a mudança de estação, ocorrem mudanças na paisagem. A paisagem que uma hora é florida, em determinado momento, ela não vai ter flor. A paisagem que ora tem muita folha, tem muito galho, em determinado momento vai perder as folhas. E essas mudanças vão acontecer em função da mudança de temperatura, da mudança das estações, né? Com a ação do vento, o vento ele vai esculpir estruturas, o vento ele vai transportar material, ele vai desagregar, soltar material das rochas. E a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água ela vai esculpir as falésias, a água vai dar origem aos litorais, às praias, né? Quais são os fatores externos e internos que causam transformação na paisagem? Os fatores externos são aqueles que agem por fora, né? Externo, por fora. O vento, a água, a ação do ser humano, o calor do sol, que é a temperatura, a ação de animais. Internos
terremotos e vulcões, que são o resultado do movimento da Terra, né? Do movimento interno que acontece lá no núcleo da Terra. 6. O que é relevo? Dê exemplos das formas de relevo. Relevo, gente, são as diferenças de altitude que existem na superfície terrestre. Relevo são as irregularidades. São os locais altos, são os locais baixos, são os locais planos, são os locais profundos. Tudo isso vai constituir as formas de relevo. Essas formas de relevo, essas irregularidades, elas são causadas pelos agentes externos e pelos agentes internos. A gente não consegue perceber, gente, as transformações que ocorrem na paisagem pelos elementos naturais, em sua grande parte, porque ocorrem muito lentamente. Demora milhões de anos para acontecer. As formas de relevo são planaltos, planície, depressão, montanha, serras, cordilheira, morros, vales. Quais são os problemas da construção de moradias em áreas de risco? Vamos lembrar que áreas de risco, gente, são áreas de encostas, são morros. Essas regiões, elas não são propícias à construção de moradias, não são propícias à construção de indústrias, porque são locais propensos a desastres naturais, propensos a desabamentos. E quando as pessoas constroem suas moradias nesses locais, o solo ele vai se tornar mais frágil ainda. O solo ele vai ficar desprotegido, porque em muitos casos a vegetação, né, ela vai ser removida para dar espaço às construções. Qual a importância da água para a sociedade? Você vive sem água? Não. A água ela é muito importante para o ser humano. A água é muito importante para os animais também, né? A água ela é importante porque através dos rios, através dos oceanos, vai haver o transporte de pessoas, o transporte de mercadorias. A água ela é importante para a irrigação, na agricultura. A água ela é importante na criação dos animais. A água ela é importante na nossa rotina diária também, na higiene da nossa casa, na nossa higiene, para lavar os alimentos, para cozinhar alimentos e para a produção de energia elétrica também. Explique o ciclo hidrológico ou ciclo da água. O ciclo hidrológico ou ciclo da água é o movimento que a água realiza no planeta, né? Essa troca, essa mudança de estado da água, de sólido, de líquido para gasoso, de gasoso para sólido e de sólido para líquido de novo. No ciclo hidrológico, o calor irradiado do Sol aquece os rios, lagos e oceanos, dando origem ao fenômeno da evaporação. A evaporação é quando a umidade ela é mandada para a atmosfera. É quando as plantas, é quando os lagos, os rios e os oceanos perdem essa água para a atmosfera. E ocorre também a transpiração dos animais e das plantas, mandando também umidade para a atmosfera. Essa umidade, gente, ela vai subir para as camadas mais altas da atmosfera. Nessa região, a temperatura ela é mais baixa, é mais frio. Então, a água ela vai se acumular, formando as nuvens. Essas nuvens elas vão ficar pesadas e vão descer, dando origem à chuva. Vai acontecer a precipitação. Quando a água cai no solo, parte desta água ela vai infiltrar pelo solo até atingir o lençol freático e parte desta água vai escoar superficialmente até chegar a um rio, até chegar a um lago, até chegar ao oceano. 10. Qual a diferença entre tempo e clima? Tempo. Tempo atmosférico são as condições momentâneas. É o que está acontecendo no tempo neste momento. É se está quente, é se está chuvoso, é se está frio, é se o dia está bonito, é se o dia está fechado, nublado, né? Isso é o tempo. E o clima, gente? O clima são as características mais duradouras da atmosfera.
O clima, para se entender o clima, para se estudar o clima, demora em torno, gente, de 30 anos. Vai feita a análise da sucessão de tempos. Cada dia o tempo está de um jeito. Tem dia que está fazendo muito calor, tem dia que está fazendo frio, tem dia que chove de tarde, tem dia que chove de manhã. Isso é o tempo. 11. O que é o movimento de translação? Qual é o resultado deste movimento? O movimento de translação, gente, é um movimento muito importante que a Terra realiza em torno do Sol. É uma volta que a Terra dá em torno do Sol. E essa volta, ela demora 365 dias e 6 horas, 1 ano e 6 horas, para acontecer. O resultado deste movimento, do movimento de translação, é as estações do ano, são as estações do ano. As estações do ano são inverno, primavera, verão e outono. Por que que ocorrem as estações do ano? Porque a Terra, gente, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do Sol, ela está girando em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. Então, à medida que ela vai girando em torno do Sol, em um determinado momento, uma parte dela vai receber muita luz solar, é onde será verão, e a outra parte será inverno. E em um determinado momento, a Terra vai estar recebendo a luz solar de forma igual, a mesma quantidade de luz solar nas duas partes, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Aí nós vamos ter a primavera e o outono. 12. Qual a importância de alguns animais e aves para a manutenção da vegetação? Eles são importantes, gente, porque algumas aves e alguns animais vão enterrar as sementes para depois consumir. Só que antes deles consumirem, essas sementes elas vão germinar. Outras aves e animais vão transportar as sementes em seu pelo. As aves vão transportar as sementes também para regiões mais distantes. E essas sementes, quando caem no solo, elas vão germinar, vão brotar. Até nas fezes, gente, os animais ou as aves que comem as frutas, né, vão eliminar as sementes dessas frutas por meio das fezes na terra. E aí vai haver a germinação também, permanecendo, né, com a manutenção da vegetação. 13. Escreva os tipos de vegetação que ocorrem no Brasil. O Brasil é um território muito grande. O Brasil, então, ele tem uma variedade climática, ele tem muitos tipos climáticos, né? São 6 os principais, como nós já vimos. E o Brasil também vai ter uma variedade de vegetação. É um território muito grande, então vai ter muita beleza natural, vai ter muitos recursos naturais, né? Na vegetação, nós temos a floresta amazônica, né, que é a maior floresta tropical do mundo, é uma floresta riquíssima em biodiversidades. Nós vamos ter o cerrado, que é extremamente importante para o Brasil. Lembra que eu falei para vocês? O cerrado ele é considerado a caixa d'água do Brasil, porque várias nascentes de rios que passam pelo território brasileiro nascem no cerrado. A Mata Atlântica. A Mata Atlântica, no litoral brasileiro, apesar dela ter sido muito destruída, existe uma lei que a protege. Existe uma lei que protege a preservação desta mata, para preservar este ecossistema, preservar as espécies animais e vegetais que existem na Mata Atlântica. A Mata dos Cocais, no estado do Maranhão, é uma transição entre a caatinga e a floresta amazônica. Nesta mata predominam as palmeiras, os babaçus, né? A caatinga, gente, é uma vegetação típica de um clima semiárido, de um clima mais seco, com pouca chuva, com temperaturas altas. A vegetação predominante da caatinga são as cactáceas, né? São os cactos. Esse tipo de vegetação é adaptada a um regime de pouca chuva. Mangues e restingas.
Esses ambientes de mangues e restingas, eles são formados a partir do encontro da água salgada do oceano com a água doce dos rios. Nesse ambiente, as plantas elas são adaptadas à região constantemente alagada, né? A região com muita água. E esse tipo de ambiente é muito importante para o equilíbrio da vida marinha, né? Para a manutenção da vida marinha. E o Pantanal? O Pantanal é a mistura, né, vamos dizer assim, de algumas florestas, de algumas vegetações, como o cerrado, como a Mata Atlântica, como os campos. O Pantanal ele é muito importante por conta dessa diversidade de ecossistemas que ele abriga. Lembrem-se, o Pantanal é uma planície. O que é uma planície? É um relevo mais baixo, né? É um relevo mais aplanado, de baixas altitudes. As planícies, gente, baixas, elas costumam ficar inundadas. É o caso do Pantanal. Na época de cheia, o Pantanal ele fica muito alagado. Lembrando que o Pantanal é considerado um patrimônio natural da humanidade, dada a sua importância, né? O que é um bairro? Quais tipos de bairro existem? O bairro, ele faz parte da cidade. É no bairro que as pessoas vão desenvolver as suas atividades diárias. É no bairro que vai ter o comércio. É no bairro que vai ter a praça. É no bairro que vai ter o parque. É no bairro que vai ter a sorveteria, que vai ter a igreja, que vai ter a escola, que vai ter o supermercado, que vai ter o sacolão. O bairro, gente, ele vai surgir a partir do desenvolvimento populacional. Cada bairro tem sua história, cada bairro vai surgir de um modo diferente. Existem três tipos principais de bairros, que são os bairros residenciais, que são aqueles bairros mais calmos, mais tranquilos, sem muito movimento de pessoas, sem muito movimento de carro, né? Existe o bairro industrial, onde predomina a atividade de indústrias, né? A produção industrial. E existem os bairros comerciais. Os bairros comerciais são aqueles onde predominam as atividades comerciais. Bancos, lojas, shoppings, é, loja de roupa, sapataria, padaria, tem supermercado também. Esses bairros comerciais, eles costumam ser bem movimentados, costumam ter muito fluxo, né, de pessoas na rua, de carros na rua. Eles costumam ser mais barulhentos também. As ruas comerciais, elas costumam ser mais poluídas visualmente por conta dos letreiros, né, nas fachadas das lojas. Mas cada bairro tem sua característica. Cada bairro ele vai surgir de alguma forma. Cada bairro vai ter a sua própria história. E os bairros, gente, eles compõem a cidade, eles fazem parte da cidade. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.